Todos os dias das nossas vidas nós temos a oportunidade de viver experiências maravilhosas, de conviver com pessoas diferentes, de conviver com a nossa família, de conviver com pessoas que nos ajudam a evoluir, nos ajudam a enxergar quando estamos errados. Às vezes dá aquele toque, sabe, de amigo e fala: olha, eu acho que você não está indo para um caminho bacana. Ou então aquele amigo que te dá um ombro para você chorar, ou para você conviver com ele as melhores fases da sua vida, a sua felicidade, as melhores oportunidades que você tem. Então, nós também temos, além de tudo isso, a presença de um grande amigo, um mentor pessoal, um mentor que ele é responsável por nos lembrar da nossa missão encarnatória. Então hoje nós vamos falar sobre esse nosso amigo de alma, esse amigo que nos conhece como conhece a sua palma da mão. Não existe outra pessoa além de você que te conheça tanto e que conheça as suas vulnerabilidades, conhece as suas dores, conhece os seus pontos fracos, o que você tem que melhorar, o que você tem como característica forte, quais são as suas habilidades, quais são as capacidades. Então vamos junto comigo, vocês estão no canal de Papo com Além, o meu nome é Fernanda, sejam muito bem-vindos. Então hoje vamos falar um pouco sobre esse nosso amigo, que às vezes ele é confundido até como um anjo da guarda. E ele também pode ser chamado assim, não importa como você chama, mas sim como você sente. Como que a gente consegue sentir o nosso mentor espiritual? Como que a gente consegue saber que ele está próximo de nós, que ele está ali, sabe, nos guiando, nos protegendo? E diferente de que muitos pensam, né? Esse nosso anjo da guarda, que é o nosso mentor pessoal, ele não passa 24 horas com a gente, né? Ele também é uma pessoa desencarnada, né? Um ser desencarnado assim como nós, mas que ele fez ali um acordo antes de vir para essa vida. Vocês fizeram esse acordo de que ele seria responsável de sempre estar te encaminhando, te lembrando, te levando para os melhores caminhos, a ponto de você relembrar o que você tratou lá no astral, né? Qual é a sua missão encarnatória nessa sua vida? O que você veio fazer aqui nesse mundo? Então olha que legal, né? A gente nunca está sozinho. Então olha que presente diário que nós temos se a gente conseguir manter essa ligação com esse nosso amigo. Esse nosso amigo, ele sempre estará presente quando nós mantermos essa conexão, quando nós conversarmos com ele assim como nós conversamos com um amigo mesmo. É normal a gente ter essa conexão, né, com um amigo aí de vida, nessa vida. Então eu hoje vou ensinar para vocês como também manter essa conexão com o seu mentor, como trazer ele para pertinho de você, ter esse auxílio, te lembrando sempre qual é a sua essência, o que faz parte da sua essência, né? Para o que muitos não sabem, o que é essência? Essência é o seu, é como você vê a vida, né? É uma pessoa que, por exemplo, tem os seus propósitos, os seus ideais, os seus princípios, que não deixa isso cair nem por questão de outras pessoas interferirem ali no seu livre arbítrio. Então, às vezes, muitas pessoas não mantêm as opiniões, não mantêm o seu jeito, não mantém o jeito que você quer viver para agradar ao outro. Então isso você está fugindo da sua essência. Então a essência é tudo aquilo que faz parte do nosso natural. É tudo aquilo que o nosso coração vibra, que a gente, sabe, se sente bem. É como a gente vê o mundo. A nossa essência, ela fala tudo sobre nós, é a nossa identidade. Se você é uma pessoa ética, uma pessoa de caráter,
uma pessoa que não faz mal ao outro. Então isso é a sua essência. E esse nosso amigo, ele vem muito, sempre, né, que você manter esse contato, e até para muitos que nem sabem manter, naquele momento que ele encontra uma brecha, ele vai sempre te alertar: olha, eu acho que esse caminho aí ele tá meio obscuro, eu acho que esse caminho aí ele não é tão seguro como você está pensando. E se você tem essa abertura com esse seu mentor, se você está aberto a receber essa intuição e essas mensagens dele, fica muito mais fácil você viver uma vida mais assertiva, uma vida que você está seguindo realmente ali no seu caminho de missão encarnatória. Você não está fugindo do seu caminho. Então esse nosso amigo, ele fez esse trato conosco lá no astral, né? Então ele não só nos ensina, mas ele também aprende com a gente. Porque, aliás, cada vida que nós vivemos, nós temos a oportunidade de aprender muitas coisas, de viver novas experiências que nem em outras vidas nós vivemos, né? Tudo é diferente. Então, olha que bacana, é uma troca mesmo, uma troca de amizade, uma troca de evolução, uma troca de aprendizado. Ele passa aquilo que ele sabe e que te conecta sempre com a sua missão, te conecta sempre com a sua essência, te conecta sempre com o seu eu superior, com quem você é de verdade, não aquele que de repente você se transformou aqui por questão de conexão com outras pessoas e de outros lugares. Ele sempre vai fazer de tudo para que você lembre sobre a sua missão encarnatória, para que você siga esse caminho de luz, de sabedoria, de uma evolução brilhante, que você faça o seu brilho abrilhantar o mundo, né? Porque normalmente a gente quer viver dentro de uma caixinha, escondido. Tem pessoas que têm mais facilidade de se expor, de mostrar para que veio, tem essa facilidade de comunicação, tem a facilidade de realmente deixar claro ali para quem quiser, sabe, ter esse contato, o que você veio fazer nesse mundo. Agora tem outros que têm essa missão, né, porque o brilho nosso, ele é natural. A gente não tem que ficar escondido dentro de uma caixinha ou dentro de um lugar onde nunca ninguém vai acessar essa caixinha, porque dessa forma você não está fazendo trocas. Eu não acabei de falar que assim como o nosso mentor, ele recebe essas trocas ele também aprende com a nossa evolução, ele também aprende com as nossas vivências e com as nossas novas experiências. É uma troca, sempre será. Então essas pessoas que se isolam, que falam que quer viver, sei lá, de repente num buraco, quer viver isolado de todo mundo, elas vão ter uma dificuldade maior de evolução. Às vezes, tudo bem, tem aquelas pessoas que se dedicam a viver ali uma viagem interna dela e que essa viagem ela quer fazer de forma mais isolada. E tem aquele nosso momento que eu já falei em alguns vídeos sobre o nosso deserto pessoal, que é aquele momento que a gente desperta por uma consciência maior de evolução espiritual. Então, com tudo isso, a gente tem sim essa oportunidade diária de mostrar o nosso brilho ao mundo. Não precisa mostrar de repente assim como eu estou fazendo, de forma que vai acessar milhões e milhões de pessoas, né? Milhões e milhões de pessoas podem ter acesso a esse vídeo. Mas eu digo, não se esconder, não ter vergonha de ser quem você é, não ter vergonha de mostrar ao mundo o que você valoriza, o que você defende dentro de você. É muito comum nos jovens, principalmente, que ainda estão aí passando por uma evolução de maturidade, né, da infância para um mundo mais adulto, a gente ver o quanto os jovens se perdem a identidade, não se identificam mais, não sabem mais quem eles são. Muitos se perdem até mesmo com más influências, é muito comum,
nessa idade que você tem é mais vulnerável, você está ali num ciclo de transição de idade, de criança para adulto, tudo fica muito confuso. Então você acaba, às vezes, se perdendo e ali tendo contato com pessoas que não são tão bacanas, locais que não são tão bacanas, que isso de alguma maneira vai influenciar na sua vida, mas que todos os dias nós temos a chance de viver uma nova experiência, de viver uma nova vida. Todos os dias nós temos a chance de viver novas oportunidades, de viver aquela vida que a gente quer viver, que a gente sonha, que a gente merece. Então é sobre isso que eu estou falando, que o mentor, que os nossos mentores pessoais, eles nos auxiliam todos os dias. Então eles nos auxiliam a ganhar consciência interna de quem nós somos, né? De valorizar quem nós somos, o que eu quero da minha vida, né? Qual o caminho que eu quero tomar? O quanto eu sou capaz de pagar o preço para chegar nesse caminho. Então o seu mentor, ele sempre vai te colocar em situações em que você tem que entrar ali num conflito com você para você se conhecer. Porque é o autoconhecimento, ele sempre vai te levar para o caminho do autoconhecimento. Porque a partir do momento que a gente conhece a gente mesmo, né? Porque muitas vezes a gente acha que a gente sabe quem a gente é, a gente acha que a gente conhece os nossos gostos, o que a gente defende, o que a gente não defende, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Mas muitas vezes a gente está influenciado pelo meio, porque hoje são muitas influências, né? Influência da internet, influência de comunicação, influência das pessoas, influência da matrix humana, que é todo mundo aí envolvido, que às vezes nos leva para caminhos que não são tão orgulhosos ou um caminho mais materialista. Não que a gente não tenha direito de ter dinheiro, de ser afortunado, de ter boa prosperidade, de ter dinheiro em abundância, viagens, diversão. Não, pelo contrário. Nós somos merecedores, só que isso nós não aprendemos muitas vezes quando nós somos mais novos, né? Isso passa batido e é por isso então que quando adultos a gente tem mais dificuldade de buscar um autoconhecimento e de nos conhecer e entender qual é a razão e qual é o caminho que a gente quer ali, sabe, defender com toda a nossa força. E aí a gente tem esse nosso amigo sempre junto de nós, sempre que precisamos e que nos conectamos, ele está ali conosco. Olha, é assim mesmo, olha, esse caminho eu acho que é mais bacana. Ah, você quer viver essa experiência que não é bacana? Então viva, você tem o livre-arbítrio. Ele não vai te tirar às vezes de situações que você quer viver, mesmo sabendo que aquela situação não é legal. Mas você tem o livre-arbítrio de viver isso. Ele vai deixar você viver. O que ele vai estar pronto a te ajudar é quando você fala, nossa, eu acho que eu fiz besteira. E aí ele vai estar ali sempre do seu lado, como uma mãe, como um pai, que nunca desiste do seu filho. Então esse é nosso amigo mentor, que muitos conhecem como anjo de guarda. Eles sempre vão estar conosco na alegria e na tristeza e com tudo que nós escolhemos viver, mesmo que aquilo que ele não veja como positivo para a nossa vida, mas ele vai deixar você viver para que você tenha essa decisão, se você continua ou não. Então como que a gente se conecta, né, com esse mentor? O jeito mais fácil de se conectar com o nosso mentor é no dia a dia, por exemplo. Como eu estou falando com vocês, eu tenho muito costume de falar com os meus mentores, né, que a gente tem mais de um, mas hoje nós vamos falar somente do mentor pessoal, mas nós temos vários mentores, guias espirituais que estão aí nos ajudando nessa evolução e nos impulsionando sempre.
que que eu faço? Eu converso. Eu tô ali, por exemplo, lavando uma louça, fazendo algo que eu gosto de fazer, ou no momento meu só, às vezes no momento de dormir, no momento que eu acordo, ou até durante o dia, eu sempre entro em contato, sabe, com esse mentor conversando. Olha, eu queria uma opinião sua, eu gostaria que você me desse intuição em relação a tal assunto, a tal decisão. Ele pode te ajudar a tomar as melhores decisões, né? Então eu falo, me dê clareza, me dê sabedoria, porque decidir por você, ele não vai, mas ele pode te dar sabedoria do que é melhor para você e do que não é. Ele pode te dar a clareza que às vezes está tão obscura, né? Tão escura, tá uma nuvem em cima da sua cabeça, uma nuvem negra que você não consegue enxergar para que lado você vai, o que que você faz. E se você pede com fé e com a certeza e com a confiança que ele está ali te ouvindo, porque com certeza ele está quando você realmente pede ali, sabe, um sinal, quando você pede que ele te mostre através de mensagens, que ele te mostre através de intuição, através de sonhos, através de viagens astrais, através, sabe, de vivências e de provas com pessoas, ele vai te mostrar. E quanto mais você faz isso, mais você vai ter ele próximo de você. Mas ele vai entender que ele fala, eu tive a permissão, porque eu só preciso dessa permissão para estar perto dela. Porque os mentores, eles não são antiéticos, né? Se ele entende que você não quer estar perto dele, ele não vai ficar ali te atormentando, né? Que muitos acham isso como um atormento, mas no caso são conselhos, são intuições e são situações que você vive para conseguir enxergar o que é melhor para você. Então ele também tem essa ética, assim como nós, né? E ele não vai ficar ali insistindo em algo que você não quer. Ele vai dar o tempo ao tempo, vai deixar você viver de repente aquilo que você não acha legal. Aliás, aquilo que ele não acha legal, mas que no momento você está achando, e tá tudo certo. Em outro momento, em outra oportunidade, de repente numa dificuldade sua, quando você acordar ali num momento de clareza, ele vai estar com você. Então mantenha essa conexão com esse seu amigo, converse com ele todos os dias, converse com ele assim como eu estou conversando com vocês, ou como você conversa com seu amigo aí, seu melhor amigo, seus colegas, porque ele vai te ouvir. Outra forma de se conectar com eles é a gente sempre ter a nossa também energia elevada, né? Como eu sempre falo nos meus vídeos, quando a gente vai receber alguém bacana, que a gente acha legal, que a gente quer agradar, a gente não arruma a nossa casa, limpa a nossa casa, arruma tudo bonitinho, coloca ali a melhor toalha de mesa, se arruma. Então, o mentor também, sabe, a forma de você transmitir isso para ele é se cuidando energeticamente. E qual forma que eu posso me cuidar energeticamente? Né? Evitando fazer coisas que não são legais. Então, se você quer mesmo se conectar com o seu mentor, você vai se conectar com ele de forma mais clara ainda quando você estiver em ambientes de boas energias, quando você estiver com boas energias. E como eu faço isso? Através de meditação, através de relaxamento. As meditações, elas elevam a nossa energia, elas elevam a nossa conexão com a espiritualidade através dos nossos chakras, porque nós possuímos vários chakras que são responsáveis por esse intermédio, né? Por essa barreira, porque existe uma barreira entre a nossa dimensão, que é muito densa, e a dimensão dos guias espirituais e mentores, que é uma leveza maior, né? Eles vivem em locais que não têm a mesma densidade aqui da Terra. Então, para que essa conexão ainda se torne mais fácil e muito mais grandiosa, uma experiência muito bacana, eu faço relaxamentos. E nesse momento, o que acontece no relaxamento, né? Você perde o controle do seu corpo, você está ali entregue a receber
uma mensagem ou de repente receber todas aquelas energias da meditação, do relaxamento. É um momento que você está entre você e você. É claro, fazendo o possível para não estar conectado com os problemas, com as coisas do dia a dia. Então esse é um outro caminho muito legal que a gente pode praticar todos os dias e que vai elevar demais a sua espiritualidade e a sua conexão com o seu mentor. Quando você faz isso diariamente, tanto conversando com ele, como você está conversando com um amigo, como quando você faz o relaxamento e a meditação, você vai ver crescer, mas crescer uma energia tão grande dentro de você, e você vai começar a ouvir respostas dentro da sua cabeça que você fala, meu Deus, de onde está vindo isso? E é o seu mentor. O seu mentor, ele começa a ter uma clareza maior com você, porque você está aberto a esse diálogo. Você está mais atento às informações, você está mais atento e mais receptivo para receber essas informações. Então, cada vez que a gente pratica relaxamento e meditação, a gente entra numa conexão com os mentores e a gente entra numa vibração necessária para que essa conexão seja mais profunda. Então, por isso que a gente acaba tendo mais facilidade, e praticando todos os dias, vocês vão perceber que quando ele se aproxima, você às vezes sente arrepio, ou então você tem mais facilidade realmente de ouvi-lo dentro da sua mente. Tem pessoas que vai conseguir vê-lo, tem pessoas que vai conseguir sentir, sabe, aquele aconchego no coração quando você tem um contato com aquela pessoa que você ama e você sente aquele carinho dentro do seu coração, falando, nossa, eu não estou sozinha, eu estou sentindo aqui uma energia, uma presença diferente. Não é uma energia de medo, não é uma energia pesada, é uma energia leve, sabe? Uma energia de um abraço de um amigo. E muitas vezes no relaxamento e na meditação você vai ter essa oportunidade de abraçá-lo, você vai ter a oportunidade de ver o seu rosto, de ver como ele é, de conversar, de trocar ideias, de trocar experiências. E é claro, isso é um exercício diário. Eu sempre falo que a espiritualidade, a mediunidade, ela depende de exercícios diários, assim como exercícios de academia, exercícios físicos, nós também precisamos praticar esse nosso exercício de intuição, esse nosso exercício espiritual, que vai levar cada dia mais as nossas energias, vai impulsionar a nossa vida. Quais são as consequências de você ter um contato diário com o seu mentor? Ele vai evitar muitas coisas. Quando você está aberto a essa conexão e você está aberto a uma evolução e você dá essa permissão ao seu mentor, com certeza ele vai te livrar de muitos maus, né? Quantas experiências eu já tive, gente. Eu já até contei em alguns vídeos meus algumas experiências da espiritualidade na minha vida, o quanto elas agem para nos livrar de coisas diárias, sabe? De perigos, de situações desagradáveis, de perdas, de roubo, de acidente, né? E até mesmo de morte. Então olha que bacana, olha que presente. Como eu falei no início do vídeo, nós temos a oportunidade de ser presenteados todos os dias. Só depende de nós, sabe? Entender e nos conectar para que isso aconteça. A nossa vida vai ficar mais evolutiva, a nossa vida vai ficar mais assertiva, a gente não vai ter tantas dúvidas quando a gente precisa resolver algo importante, a gente não vai mais, por exemplo, numa questão até de saúde, você vai ter ali as pessoas corretas no seu caminho, que o seu mentor vai dispor para você. Olha que legal, quantas experiências, às vezes muitos aqui vão se identificar, de ir até um local, querer a resposta de algo de saúde e ter uma pessoa tão desinteressada e uma pessoa que não fez nada por você. Isso é só um exemplo, porque acontece até com pessoas comuns, por exemplo,
fugindo um pouco da área de saúde, né, que a gente acaba tendo essa conexão com o mentor, e o mentor coloca os médicos certos, as pessoas certas que vão acertar ali no que você precisa, no seu problema ali para resolver mesmo aquela questão. A gente também pode colocar situações mais banais, como por exemplo, pessoas mais agradáveis na nossa vida, né? Porque hoje em dia as pessoas elas estão tão mais individualistas e materialistas que a gente vê cada dia mais pessoas que está preocupada somente com o próprio ego, somente preocupado com as suas próprias preocupações, somente preocupado com o que está bom para ele e não está preocupado com se ele está incomodando o outro, se ele está sendo mal educado, né? Que ele não está sendo ali prestando até mesmo um bom dia, um oi, um sorriso. Às vezes a gente não está bem, de repente a gente encontra pessoas tão alto astral que às vezes não precisam nem abrir a boca para falar nada pra gente e a gente já se sente tão bem, a nossa energia já muda, as coisas já fluem. Então é sobre isso que eu estou falando. Nós somos beneficiados em tudo quando a gente mantém e sabe se conectar com o nosso mentor pessoal. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, eu peço a gentileza que vocês curtam o vídeo, que vocês compartilhem com aquele amigo, com aquela amiga, com aquela pessoa que precisa também aí, sabe? Às vezes está buscando um caminho, está buscando uma resposta, está passando por alguma dificuldade, porque muitas vezes as pessoas só se ligam na espiritualidade quando está passando por algo negativo e não quando está bem. Então que fique a dica também, né? Além de pedir aqui para vocês curtirem o meu vídeo, compartilhar com aquela pessoa que você acha que vai gostar desse vídeo e acionar o sininho para receber mais vídeos como esse, eu também vou deixar o alerta que a gente não tem só que se conectar com o nosso mentor quando as coisas não estão legais, sabe? Quando a gente tem as nossas vitórias, os nossos momentos de gratidão, de felicidade, a gente não gosta de compartilhar com as pessoas que a gente ama. Então, imagine o quanto esse amigo não vai gostar de participar das suas vitórias também, porque ele teve ali, com certeza, uma influência muito grande para que você conquistasse isso. Eu até me emociono porque quando eu gravo meus vídeos, para quem não sabe, eu não tô aqui sozinha, eu sempre estou com muitos e muitos amigos espirituais aqui, porque esse canal ele não foi criado somente por um acaso, ele foi criado por uma questão de missão mesmo, sabe? Que eu senti no meu coração, que eles me intuíram, que eles me incentivaram e que todo dia eles me encorajam de não desistir desse canal para que eu possa ajudar mais pessoas com o que eu conheço. Então, não lembre do seu amigo somente quando você está com dificuldade. Lembre do seu amigo também quando você conquista aquela vitória. Porque esse elo, ele é para sempre. É um elo que você vai amar manter, que vai só trazer benefícios para a sua vida. Então, até mais. Fiquem com o amparo de vocês, com os mentores de vocês. E um beijo para todos. Até o próximo vídeo.